Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Olá pessoal, estamos aqui no Mundo Zoom para a gravação de mais um Zoomcast. E hoje nós temos aqui dois convidados especiais. À minha esquerda aqui o Marcos Araújo, o Marcos Araújo que é CEO da Data Store e também escritor. Ele vai falar um pouquinho também desse projeto, dessa nova aventura dele, né, Marcos? Que é o livro Meu Imóvel, Meu Mundo. É um livro que hoje é um sucesso no Brasil e ele vai falar um pouquinho para nós a respeito desse projeto. E temos também a Samantha. A Samantha, ela é arquiteta e ela é gestora de incorporação de uma consultora local aqui na cidade de Ribeirão Preto. Tá? Então, começando, eu primeiro queria agradecer a todos pela oportunidade e começar com o Marcos. Marcos, fala um pouquinho como é que é esse projeto do Meu Imóvel, Meu Mundo e qual a relevância que isso tem para você e para as pessoas, né, na qual você tem compartilhado esse novo projeto. Bom, Meu Imóvel, Meu Mundo, na verdade, ele é fruto de alguns anos em que eu estava realmente muito atarefado. O livro foi escrito ao longo de 18 meses, enquanto eu fazia muitas palestras pelo Brasil. Então, em 2019, eu cheguei a fazer 240 voos. E naquela época não tinha conexão dentro dos aviões, né? E eu aproveitava para escrever. Até um momento que eu olhei e vi que tinha bastante coisa escrita, realmente, tinha muito conteúdo. Conversei com algumas pessoas da área, enfim, falaram para mim, você tem um livro na mão, né? Mas até aí você torná-lo uma realidade, né? Exige aí uma dedicação muito forte. Então a gente concentrou ali durante uns 6 meses para chegar no conteúdo, fechar, né, todo o enredo, começar 70 mil anos atrás, ir até 2100 com estatísticas, que é a minha área de trabalho, chegar no futuro, né, com um capítulo futurista, imaginar o futuro dos imóveis. E a partir daí eu também comecei a circular o livro com alguns amigos, alguns parceiros. O próprio Augusto Cury deu uma olhada padrinho, no livro. Augusto, né? É verdade. Entrou no projeto, assinou o livro, ele apresenta o livro. E isso acabou, realmente, na hora de lançar, veio a pandemia. E uma das coisas mais impressionantes assim, da questão do livro é que ele realmente pretendia passar a mensagem de que a nossa casa é o nosso mundo, né? É o lugar onde a gente realmente se sente mais à vontade. Eu tenho falado até nas minhas palestras que é o melhor recarregador de bateria do universo, né? Por mais que você viaje, você sente vontade de voltar para casa, por mais que você tenha suas atividades, faça algo realmente muito interessante, mas é em casa que a gente consegue recarregar a nossa energia, né? Esse lugar peculiar que nós chamamos de casa. Mas existe uma casa maior, né? Uma bola gigante pintada de azul que anda no universo a 170 mil quilômetros por hora, né? 47 mil metros por segundo, que é o nosso planeta. E nos imóveis, a Samantha, que é arquiteta, sabe muito bem disso, o que a gente faz é imitar o que a Terra entregou para a gente. Então, a piscina linda e maravilhosa no condomínio não é nada mais do que uma reprodução dos lagos que nós tanto gostamos, das praias, que nós temos uma relação ancestral, né, com a natureza, a nossa espécie. E nesses últimos 10 anos, nós fizemos todo o esforço possível para aperfeiçoar a nossa casa, o nosso lar, a nossa moradia. As abelhas também fazem isso, mas em 10 mil anos elas não conseguiram fazer colmeias coloridas, por exemplo. Elas não têm essa habilidade. Nem conseguiram criar uma moeda para, de vez em quando, alugar um espaço na colmeia para uma outra abelha de uma outra região. Nós temos uma habilidade muito especial e essa habilidade nos trouxe até aqui, onde nós colocamos engenharia, tecnologia e agora estamos colocando a nova fronteira do mundo imobiliário, que é a emoção e o sentimento dentro dos imóveis. Putz, isso é bacana, porque a gente estava conversando antes de vir para cá e uma das coisas que acho que mudou, né, na vida de muitas pessoas, principalmente o pós-pandemia, foi essa questão de passar mais tempo em casa, né, das pessoas sentirem a necessidade de olhar para a sua casa, para o seu lar, seja o seu apartamento, seja sua casa no campo, enfim, o mercado de segunda moradia cresceu, explodiu, né, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a importância que tem o lar e a importância que esse novo perfil de consumo, esse novo consumidor, esses valores que eles dão
para a moradia tem impactado na criação de produtos, né? Hoje, cada vez mais, nós temos nos deparado com situações de clientes mais exigentes, né? Então, com a permanência cada vez maior dentro de casa, as casas precisam não ser só elegantes, esteticamente bonitas e coisas desse tipo, mas elas têm que ser funcionais. Cada vez mais a pessoa quer estar em casa e cozinhar sem ter o problema de sujar a cozinha. Estar no sofá, estar confortável, poder colocar o pé no sofá e ser um ambiente funcional, né? Então, pequenos detalhes que nós projetávamos antes, já pensando nesse jeito de morar do consumidor final, hoje tem sido muito mais valorizado. E as pessoas que compram um imóvel que tem todo esse cuidado, toda essa preocupação, elas conseguem sentir no uso no dia a dia. Então, espaço para armários, a varanda, os espaços cada vez mais versáteis. Hoje em dia, você não consegue definir um único uso para um espaço, né? Perfeito. Então, a sala ela pode ser tanto um home office, como um espaço de brincar dos filhos, como um espaço de trazer os amigos, como um espaço de fazer um yoga, uma meditação. Cada vez mais os espaços têm que ser versáteis e funcionais. E com essa permanência também dentro dos ambientes, a casa virou quase uma autobiografia, né? Sim. Então, além de tudo isso, nós, enquanto arquitetos, temos que trazer aquela sensação de a vida da pessoa ali para aquele espaço, né? Com elementos que remetam ao contexto cultural, talvez daquela cidade, daquela família. E para isso a gente conta muito com as pesquisas, né? Sim. E a gente tem que fazer uma imersão, porque cada terreno é único, cada família é única e cada cidade, cada região, ela tem um comportamento cultural diferente, né? Até nos mínimos detalhes, por exemplo, churrasqueira a carvão ou a gás ou sem churrasqueira ou elétrica, enfim, até nesses mínimos detalhes a gente tem que sentir o tom da cidade, entender um pouco do como vivem as pessoas e conseguir trazer isso para o nosso imóvel, né? É verdade dizer, Marcos, que a pandemia quebrou um pouco aquele movimento que estava tendo de imóveis menores, imóveis compactos, e passou-se a se olhar para espaços, como a Samantha falou. Como que você avalia isso dentro do que você tem olhado ao longo aí desse tempo no Brasil? Na verdade, nós estamos vivendo a maior demanda mundial por imóveis e a maior demanda brasileira por imóveis, né? Para nós termos ideia do que nós estamos falando, em 1850 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas na Terra, né? Nós chegamos ao início do século XX, em 1901, com 1 bilhão e 600 milhões. Chegamos a 2001, início do século XXI, com 6 bilhões de pessoas, né? Que significa imóvel. Ninguém nasce, né? E fica sem um teto, né? Todos merecem, né, ter um teto. Os pais preparam, né, os quartos dos bebês com todo carinho, enfim. Então, nós tivemos ao longo do século XX 4,4 bilhões de pessoas, né, inseridas dentro do grande condomínio, da grande bola gigante azul, né? E somente nesses primeiros 22 anos do século XXI nós já colocamos 2 bilhões, né? No dia 15 de novembro, a ONU acabou de anunciar um relatório mundial que no dia 15 de novembro nós teremos, por previsões estatísticas, o nascimento do 8º bilionésimo ou da 8ª bilionésima habitante do planeta Terra, né? Então, o nosso condomínio realmente começou a ficar superlotado, né? E as soluções, como a Samantha muito bem falou aqui, elas são necessárias, né? Principalmente na questão da essencialidade dos espaços, ou seja, nós não temos mais, você deve ter passado por isso, Samantha também, eu passei por isso, tá? Tinha uma sala na casa dos meus pais que não se podia usar. Ela existia, estava lá decorada para receber visita, que só aparecia no Natal, na festa de Natal. Mas ninguém usava durante o ano inteiro. Haviam sofás, por exemplo, que não podiam ser utilizados, somente quando as visitas chegassem, e quase não se usava, né? Então esse é um conceito da década de 80, da década de 90, que não existe mais hoje, ou seja, as pessoas compram e usam, né? Haviam pessoas que compravam roupas para usar somente nas festas, e acabavam às vezes até não usando, porque aquela roupa ficava fora de moda, ultrapassada. Hoje não, hoje tem gente que compra e sai usando na loja, né?
Então, o imóvel é exatamente isso. Só que com a Terra chegando a 8 bilhões de pessoas, né, e a família diminuindo de tamanho, né, nós temos aí uma tendência de chegarmos ao final dessa década com tamanho 3 no Brasil, já estamos aí com 3,3, 3,4. Três pessoas Três por pessoas, família, né? 3 pessoas por família, em média. Isso significa que muita gente não tem filho, muita gente mora sozinha. Acabei de voltar de Portugal, 33% das pessoas moram sozinhas em Portugal. Tá? Impressionante. Isso. Então, nós temos aí um encolhimento das famílias. E o imóvel já se ajustou a isso faz muito tempo. Samantha sabe muito bem. Nós não temos nas paredes, nos apartamentos e nas casas. Com certeza. Apartamento é quarto e banheiro. Varanda, sala de visitas, sala de TV, cozinha, home office. É tudo um ambiente só. Porque imagina, nós só temos 3 pessoas dentro de casa. Elas precisam se ver. Ele precisa ver o sorriso dela, ela precisa ver o humor do filho. E as paredes dividem. Quando eram 3 irmãos, tudo bem, porque eles brigavam muito ali na década de 80, sempre tinha uma confusãozinha, colocava um em cada quarto de castigo. Agora não, agora você tem que tirar do quarto. Esse é o grande castigo. Né? Então, a tendência de nós termos uma diminuição do tamanho dos imóveis, ela continua, tá? Porque nós vamos chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, né? E começaremos a decrescer apenas a partir de 2059 no Brasil e no mundo a partir de 2064. Como os nossos espaços urbanos já foram muito bem ocupados, as grandes soluções não são a de maior espaço ou a de menor espaço, são as mais inteligentes, na verdade, né? Então hoje você consegue colocar uma vida inteira em 60 metros quadrados, mas se para alguém 600 metros quadrados for essencial, vai para 600 metros quadrados. O que não vai acontecer, e a Samantha pode me confirmar, e você também, Rodrigo, é que as pessoas não vão comprar o que elas não vão usar. Exato. Um quarto a mais para ver se o segundo filho vai chegar daqui a 5 anos, ninguém compra mais. Mas isso acho que parte da relação de consumo como um todo, né? É o que você falou, as pessoas consumiam mais e não usavam. Hoje elas estão consumindo o essencial. Você assinava o jornal inteiro, mas só lia o horóscopo. É isso, exatamente. E uma coisa que as pessoas pensam hoje é na versatilidade das plantas. Nunca se ofereceu tanta opção de planta, por exemplo, em um apartamento, em uma moradia. Tem projetos que a gente chega a oferecer 20 opções de plantas, né? De Personalização. uma tipologia. Depois a gente tem outras várias tipologias que a gente tem que oferecer o mesmo mix. A questão da personalização, né, que tem sido muito trabalhado, muito usado, você preparar o ambiente para o uso do cliente, né? Acabou aquele negócio de empurrar o que tem aqui, o cara era obrigado a aceitar aquilo. Não, hoje a Samantha falou muito bem, os apartamentos passaram a ser também autorais deles, né? Sim. Então, olhar para isso é importante e a gente percebe esse movimento aí, principalmente no médio e alto padrão. Isso não quer dizer que o projeto mais econômico, quando você pega um faixa 3 do Minha Casa Minha Vida ali, a gente percebe também uma tendência de mudança, né? É necessário ter os ambientes pensados, é necessário oferecer para ele uma planta diferenciada, uma varanda, soluções, né? Até mesmo personalização, coisa que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, não eram pensadas, né? Então, a indústria automobilística é campeã disso, tá? Então ela tem um chassi, ela faz 3, 4 modelos, e dentro desses 3, 4 modelos tem N acessórios, né? Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Um apartamento com 2 quartos e uma suíte, por exemplo, sempre foi pensado para casais com um filho. Mas, por exemplo, você pode ter uma mulher independente, com seus 30 e poucos anos de idade, que aquele banheiro social tradicional se torna um lavabo chique e gigante para receber as visitas, a área de sala, varanda para maratonar a série com as amigas, e o quarto pode ser um quarto com cama box, casal, mas ela não vai casar tão cedo. E o mais interessante, né? O segundo quarto passa a ser o home office de trabalho dela. Então, é o 2 quartos tradicional com suíte e um banheiro social, mas ele foi reconfigurado para os novos arranjos familiares e os novos arranjos de perfil. Pegando um pouquinho essa essência, né, falando um pouquinho de macro tendência e falando de mercado também, quando vocês olham esse novo consumo, aqui a gente está falando do mercado imobiliário como um todo, né, leia-se loteamento, leia-se incorporação, comercial, uso misto, enfim.
O que vocês entendem que passa a ser fundamental daqui para frente os incorporadores, as empresas pensarem quando falam em entrega para o cliente? Ou falam a questão de projetos? Bom, eu acho que conseguir captar o que é essencial para o cliente em determinada localidade, em determinada região, né? Pegando o gancho aí da indústria automotiva. E o aumento de custos, que a gente sabe hoje, a inflação e o aumento de custos que a incorporação tem sofrido, né? E o consumidor final também sente no bolso. Eu acho que é captar, nesse momento, o que é essencial para aquele tipo de cliente, para aquele perfil de produto, para aquele terreno que está em determinada localização. Por exemplo, se eu tenho um terreno no centro da cidade, é um perfil de público e a gente tem que atender as mais diversas arranjos familiares que tenham aquele perfil de um projeto. É um empreendimento alto padrão, em um bairro, por vezes, mais nobre, localizado, por exemplo, com um parque próximo ou com um parque em frente, a gente tem que tirar partido daquilo, né? De como aquele local demanda de nós e o consumidor final imagina e aspira para aquele lugar. Digamos, né? que ouvir o cliente é fundamental. Ouvir o cliente é fundamental e seguir no caminho da humanização, né? Ou seja, nós temos Com uma certeza. indústria, né, Samantha, muito baseada naquilo que é metrificável, naquilo que é mensurável. Então, o mercado imobiliário, né, tem dois conceitos aqui. Um é de mundo imobiliário e o outro é de mercado imobiliário. Enquanto nós ocupávamos uma gruta há 70 mil anos atrás, isso é mundo imobiliário, uma solução da natureza. Agora, a partir de 1000 anos atrás, nós criamos o mercado imobiliário, né? Moeda, compra e venda, locação. Então, o mercado imobiliário, ele exige hoje, né, das incorporadoras o atendimento das necessidades humanas, ou seja, quanto mais humanizado o produto for, melhor, mais tocante, mais envolvente. Então, a tendência da humanização, ela vem muito forte, né? Ou seja, você não vende pela quantidade de quartos, pela quantidade de suítes, pela metragem do terreno, isso qualquer um pode oferecer. Agora, uma característica emocional, né? Um tibum do neto ou do filho na piscina, transmitido num grupo de mensagens instantâneas, às vezes é mais importante do que ter 3 garagens, entendeu? É o lado emocional. A gente tem percebido, né, isso é um movimento que a gente avalia diariamente, né, cada compra de terreno, cada escolha que a gente faz por uma praça nova e até mesmo o produto que vai ser desenvolvido, a vocação do produto que a gente vai desenvolver naquele terreno, a gente não costuma, antigamente ia muito no achismo, né? Eu acho que aqui vai isso, tem os gostos pessoais. Sim. E o mercado imobiliário se profissionalizou demais, né? E passou-se a dar importância às questões de dados, análises, estatísticas, né? E principalmente falar com o cliente, ouvir o cliente. Né? Seja numa base que ainda você não detém, né, que seria uma nova empresa que está entrando no mercado, que quer testar um produto numa praça nova, seja empresas que já possuem uma base de dados consolidadas e ali dentro mesmo ela consegue trabalhar e entender necessidades pós-ocupação com esses clientes. Como é que vocês avaliam a importância da pesquisa mesmo e da informação na concepção de projetos e principalmente de como estruturar um negócio voltado para dados? Então, olha, eu vejo assim, a única maneira das marcas se perpetuarem no mundo imobiliário, que são pouquíssimas marcas no Brasil, por exemplo, que tem mais de 50 anos, né? Então, a única forma de ter uma marca longeva, né, é poder ouvir os movimentos geracionais e acompanhar os movimentos geracionais, né? Então, isso só consegue ser obtido por um sistema de escuta, realmente. Desde o relacionamento direto com o cliente, desde o contato direto com ele, que é muito importante, até os sistemas mais estatísticos, que também são uma ferramenta importante, não são a única ferramenta, né, mas é uma ferramenta importante. E toda a base, a empresa inteira, né, ela tem que ouvir muito. Então, nós estamos falando de profissionais,
a engenharia, a arquitetura, o pessoal do comercial, os próprios corretores que não estão diretamente vinculados à incorporadora, todos fazem parte de um grande sistema de escuta. Possui uma base de informação extremamente importante, né? Sim, sim. Porque no final, se nós não conseguirmos atender as necessidades geracionais dos clientes, a gente fica para trás. Né? O mercado imobiliário não para nunca. Nunca. Né? Então nós estamos vivendo a maior demanda imobiliária da história da nossa espécie e ele não para. Todos os dias nós temos ali, sabe quantos nascimentos são no Brasil por dia? 8 mil. Tá? Então são 8 mil nascimentos. No mínimo, olhando aqui entre nós três, são 8 mil quartos a mais, tá? Necessários por dia. Então você imagina, né, que ou vão decorar, ou vão melhorar aquele quarto, ou vão comprar um novo imóvel, ou vão mudar de bairro, vão mudar de condomínio. Então, para você ter uma ideia do nível de comparação, Portugal são 169 nascimentos por dia. O Brasil chega a 8 mil. Né? Então é uma demanda realmente em escala continental, muito grande, mas precisa de um sistema de escuta muito próximo do cliente, porque os detalhes novos acontecem numa velocidade muito grande. Né? Muito grande. Com certeza. E, Samantha, dentro desse contexto, o que a arquitetura e o que a leitura de vocês, profissionais, que pessoas que põem a mão na massa ali, que visualizam aquele terreno e traz uma solução para aquilo. Qual que é a relação de vocês com esse universo? Vou fazer uma parte aqui para a Samantha, para deixar, né, bem legal para ela. O mercado, né, de arquitetura, ele é muito mais atento a isso do que o mercado de incorporação. Os arquitetos já conversam com toda a família quando vão fazer um novo projeto, quando atendem as pessoas físicas, né? Então não se conversa mais com o temido chefe da família, né? O barbudo que manda em tudo. Não. Até porque hoje até pet é tomador de decisão. Isso, conversa com as esposas. Com certeza. Puxa vida, tão emancipada, né? Mas se derrete diante de um príncipe chamado Enzo, entendeu? De 7 anos de idade, que quer um quarto diferente, tá? Então, essa mudança, né? Ela já acontece na arquitetura de forma há muito tempo, né? O mundo imobiliário é mais focado em quem decide pela compra, né? O mercado imobiliário. Mas a gente precisa ouvir os outros canais. As crianças hoje decidem muito. Crianças de 7 a 9 anos, né? Como é que é a tua experiência, Samantha? Com certeza. Eu acho que no mercado imobiliário nós unimos uma sensibilidade com estatística. Então, nós precisamos ir a campo e falar com os agentes locais, que são corretores não associados às incorporadoras, estreitar os laços e andar par e passo com o nosso comercial interno, com o nosso marketing, com os nossos arquitetos e conseguir equacionar tudo isso para não fazer mais do mesmo. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros, assim, é você colocar mais do mesmo sempre, né? Porque o que se enquadra em um lugar não se enquadra no outro, não se enquadra para aquele cliente. Então, nós fazemos rodadas de bate-papo com clientes potenciais, com perfis de público-alvo, semanas, noites afora, ouvindo, apresentando materiais e tentando captar ali insights para que isso alimente o nosso processo criativo de produto, né? Aí a gente começa a controlar as inúmeras variáveis que tem dentro do mercado imobiliário de incorporação, custo, preço de vendas, as aspirações dos clientes, as aspirações dos corretores, o que eles nos dizem, os donos dos terrenos, o que eles esperam e o próprio acionista e incorporador, né? O que ele espera daquele projeto. E com todas essas variáveis a gente consegue colocar um produto que seja competitivo no mercado, né? Porque hoje o mercado imobiliário ele está cada vez mais competitivo, cada vez entregando mais para os clientes e você tem que conseguir captar essa essência, né? Do que ele quer para o pet, do que ele quer para o filho, do que ele quer... recentemente a gente pensou até em um salão de festas infantil para dentro de um empreendimento, um espaço pet um pouco mais elaborado, com lava-patas, espaço para água, não Que só bacana, aquele pet tradicional. Atualmente também tem acontecido coisas que enobrecem o empreendimento e tem sido muito bem visto pelos clientes, como questões de gentileza urbana. Então, acho que o incorporador ele tem responsabilidade também pela cidade que ele está construindo, né? Assim, hoje a gente
trabalha, e a gente, né, isso é uma realidade no mundo, mas a preocupação com a experiência do cliente, ela tem que ser levada em consideração, e hoje, dentro do nosso ecossistema, e principalmente falando de incorporação, urbanismo, a gente pensa demais nisso, né? Estudar projetos para que possam ser funcionais no futuro, como vocês falaram, entender a pós-ocupação e começa um segundo ciclo, que é quando esse cliente ele recebe as chaves ou ele assina a escritura do terreno e vai começar o seu projeto de vida dentro daquele empreendimento, né? E os clientes são cada vez mais exigentes, a gente sabe disso, a Samantha bem colocou e o Marcos também, essa relação de trazer inovação, trazer diferenciais, de pensar em espaços funcionais, em subir a qualidade na entrega, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre projetos autorais, fachadas, co-branding, mas tem um desafio grande aí para a construção civil. Como que equaciona essa conta? Como é que a gente faz, né? No momento que a gente vive, o cliente com alto grau de exigência, né? Querendo receber sempre algo melhor e as construtoras têm conseguido repassar o melhor para o cliente, mas por outro lado tem uma pressão aí nessa questão de custo, principalmente pós-pandemia que a gente viveu aí nos últimos 2 anos. Eu fazendo um levantamento rápido, nós tivemos nos últimos 3 anos aproximadamente 31%, 32% de inflação na construção civil, né? E se você somar 6 anos anteriores a 2020, dá os mesmos 31, ou seja, aconteceu em 24 meses o que aconteceu em 6 anos e meio, essa pressão nos custos. Como é que as consultoras têm feito, Marcos e Samantha, para se adequar a isso e mesmo assim conseguir entregar qualidade e diferenciais para os clientes? Bacana, eu vou falar do lado da demanda, tá? O que nós temos e observamos é uma valorização da superfície habitável do planeta no mundo inteiro. Então, assim, não há exceção, né? A pandemia trouxe isso à tona, ou seja, os espaços habitáveis e com bons serviços disponíveis são escassos para a nossa nova população de 8 bilhões de pessoas e no Brasil chegando a 215 milhões. Grandes fenômenos populacionais estão acontecendo nesse ano, né? Chegada a 8 bilhões de habitantes na Terra, a Índia com maior população que a China, pela primeira vez, né? E passa a ser o país mais populoso do mundo neste ano ainda, né? O Brasil chegando a 215 milhões de habitantes, a Europa estacionada com 750 milhões de habitantes e com decréscimo populacional. Esses fenômenos são únicos, nunca aconteceram. E eles mexem com toda a cadeia imobiliária mundial. Então nós temos uma supervalorização do espaço habitável no planeta. Então, como o produto se autovalorizou em virtude da escassez, ele estava em muitas praças, havia um déficit mesmo de custo, né? As praças não pegavam preço, né, Marcos? Isso. Praças e categorias. Tá? Exatamente. Então, os produtos maiores, por exemplo, né, eram ofertados pouco porque já não tinham mais tanto valor. Exato. Né? Então, como nós tivemos aí vários nichos, né, então você tem hoje realmente aquele nicho que o essencial para ele é o maior, né, para ela é o maior. Então, todas essas vertentes valorizaram ao mesmo tempo. Então, coube, dentro de tudo isso, o processo inflacionário. Tá? Mas a gente continua tendo, dentro do mundo dos próximos 10 anos, dentro dessa década, uma supervalorização do espaço habitável. Então, isso pode ser utilizado, né, para ofertar mais e melhor, né, e também para absorver alguns impactos inflacionários. Então, eu acredito que nós temos o produto da década, tá? E como que a incorporadora faz nesse contexto, Samantha? Você tem ali o time do comercial pressionando, que quer entregar mais para o cliente, né? A engenharia pressionando o custo. Como é que estar do lado de quem, né, equilibra os pratinhos ali e poder atender todas as partes dentro desse processo? É um grande desafio, né? Então, vamos pegar o conjunto de variáveis que nós temos. A inflação subiu o preço dos imóveis. A renda do consumidor final não acompanhou o volume de inflação que nós tivemos no preço dos imóveis, né? Então, quem comprava hoje um apartamento de 100 metros quadrados, ele compra um apartamento de 80 metros quadrados. E aí volta para nós esse desafio.
o que queria uma pessoa de um apartamento de 100 metros quadrados que esse apartamento de 80 metros quadrados consiga atender ela dentro dos objetivos essenciais. E aí, com relação a custos, a gente buscar equacionar isso também é um grande desafio, né? Eu brinco que cada ano que passa no meio desse grande desafio inflacionário, a gente cada dia é um pouco melhor. Porque cada terreno é um desafio gigante. Sim. Porque a gente luta com soluções de engenharia e soluções de produto e soluções de orçamento, soluções de fornecedores, estratégias de suprimentos e toda a cadeia do setor de incorporação. E com vocês também, né? Com toda a área comercial. Ela fala vocês por causa da área de vendas, da área comercial, né? Mas a gente é da área bonzinho. comercial. Mas, assim, buscando equacionar todas essas variáveis e trazer o melhor para o consumidor final. E o que a gente enxerga é que antes tinha espaço para muitos adjetivos, para muitos itens superficiais nos imóveis que as incorporadoras enchiam. Só que depois no pós-ocupação não usavam, virava um não problema. serve para nada. Hoje a gente não tem espaço para isso e o consumidor final não quer mais ficar vendo aquele 50 itens de divulgação. Perfeito. Que, na verdade, para ele é só mais para tentar induzir a compra, que no passado funcionava, hoje não funciona mais, né? Hoje ele enxerga a metragem da varanda, ou como é que ele vai funcionar ali, ou como é que cabem as cadeiras, ou como é que ele vai usar, se tem um espacinho de estar. E podemos dizer que nesse contexto, principalmente falando aí de médio alto padrão, os projetos autorais, essas estratégias de co-branding ajuda nessa concepção. Estou tentando fazer uma analogia, que isso já é um movimento mundial, né, Marcos? Você pega Miami, já é consolidado, você pega... Eu vi agora, há pouco tempo, né, o Museu do Louvre de Paris lançou a primeira filial dele em Abu Dhabi, né? E lá está sendo construído um empreendimento que leva, né, o nome, a marca do Louvre, né? Aí em São Paulo isso já é bastante consolidado, né? Você tem a Cirela trabalhando aí com o Porsche Design, trabalhando, né, a Lamborghini, agora a Gafisa Lamborghini. A Mitre, ela arrematou a Daslu, né, justamente a propriedade de uso de marca da Daslu, pensando nesse consumidor. Como que essa relação co-brand, fachada autoral, arquiteto, você tem um Philippe Starck, por exemplo, com a marca You e a Cirela trabalhando muito. Como que isso pode agregar valor dentro de um projeto e o cliente perceber que ele não está comprando metro quadrado, essa conta de custo de metro quadrado versus valorização, preço versus valor. Como é que vocês avaliam isso e a importância do co-brand dentro desse contexto? Eu acho que a grande transformação aí está realmente a base de dados que a gente tem na Data Store reflete muito bem isso. Todas as pesquisas que nós realizávamos 10 anos atrás e apresentávamos conceitos imobiliários, né, sejam de horizontais ou verticais, apartamentos ou terrenos, casas, enfim, as respostas invariavelmente, né, ligadas à aprovação desses conceitos eram em função de itens de lazer, segurança e metragens. Tá? Hoje não tem uma pesquisa que nós entreguemos, as próprias, né, experiência com a Perplan, que não venha na avaliação do conceito, a resposta aprova o conceito pelo próprio conceito. Perfeito. Ou seja, não mais pelos itens de segurança, porque segurança é um item obrigatório. É commodity. Segurança é commodity. Isso é commodity, ou seja, qualquer um pode oferecer, exatamente. Questão de, enfim, listar equipamentos, né? Então, o conceito passa a ser aquilo que diferencia a identidade do produto, né? Tá? No Meu Imóvel, Meu Mundo, a frase talvez mais impactante do livro é: agora os empreendimentos precisam ter alma. Né? Então, a hora que você traz todo um storytelling, uma característica própria, única, né? Baseado na lei de Newton, nenhum corpo consegue ocupar o lugar do outro no espaço. Né? Então, não existe nenhum imóvel igual ao outro. Mesmo que seja a mesma tipologia, a diferença do andar, a diferença da iluminação, a Samantha domina esse assunto, né? Vai fazer daquele único apartamento ou daquele único terreno um lugar único dentro da superfície da Terra. Pegando esse gancho seu, e vou passar aqui para a Samantha falar, porque a Samantha está estudando muito isso e está trabalhando bastante nesse contexto, né? Quando você fala do imóvel ter alma, de ter vida, nós
fizemos há pouco a apresentação de um projeto imobiliário numa cidade que a gente vai lançar um projeto nas próximas semanas. E quando a gente colocou o vídeo do produto, a gente comentou que os terrenistas, né, os donos do terreno, eles choravam, cara, de ver o vídeo. Por quê? Porque deixou de ser, até mesmo na forma de se apresentar um imóvel, deixou de ser aquela coisa, apartamento, 2 dormitórios, 3 dormitórios, varanda, você precisa criar emoção, você precisa criar um storytelling, você precisa criar um contexto, é um novo modo de vender, né? Porque de fato os projetos passaram a ter mais vida, passaram a ser mais humanizados, deixou de ser tijolo apenas. Sim. Ele passa a ter uma identidade, né? Ele passa a ter um endereço, uma localização. A gente fala bastante aqui, né, dessa questão de criar place making, né, criar local. E nesse contexto a gente entende que é verdade, o que você falou faz todo sentido, que é humanizar mesmo aquele projeto. E nesse contexto, Samantha, o que você entende que a associação de marcas, né, de grife, ajuda na questão da valorização do imóvel e na percepção do cliente de valor? Acho que você falou uma palavra aí que é muito importante para isso, né? Não adianta você trazer uma marca se não tiver uma associação com o perfil de consumidor final, né? Uhum. Então, tudo tem que ser pensado naquele perfil de consumidor final. A gente até estava conversando sobre o conceito de meu infinito particular, né? Eu acho é o tema da Casa Cor. Que é o tema da Casa Cor, né? Sim. Então, pensando nisso, você consegue trazer a identificação daquele perfil de público com aquele imóvel naquela localização. Eu acho que isso é o que vai fazer o sucesso de um produto autoral, que traz uma marca, que traz uma grife aí no mercado imobiliário. A gente percebe. Assim, e em muitos casos, viu, Rodrigo, até perdão ainda a interrupção, mas isso pode ser um autodesenvolvimento, tá? Exato. Não necessariamente uma assinatura mundial. Nós vamos falar um pouquinho, acho que é legal abordar esse tema, a gente ganhar um tempinho a mais aí em cima desse assunto, porque nós temos percebido que projetos, isso olhando o mercado de São Paulo, olhando o mercado de Goiânia, olhando o mercado de Porto Alegre, são mercados grandes, né? O próprio mercado de Balneário Camboriú, né? Então, que é uma potência, e o Marcos conhece muito bem lá, trabalha com essas empresas de Florianópolis, né? De Camboriú, de Florianópolis e do litoral catarinense. Mas aqui está trazendo um paralelo para o interior, né? A gente tem casos aí, Ribeirão Preto, Uberlândia, que foram lançados projetos usando a assinatura e marca de um arquiteto, né? A gente pode citar aqui o Jorge Mentano, por exemplo, que deu uma palestra na Casa Cor semana passada e que bombou a palestra dele. A gente entende que isso traz valor. Hoje, quando você pega o preço do metro quadrado desse produto no lançamento e hoje 6 meses, 5 meses antes da entrega, você tem um salto aí de mais de 40%, 45%. Pelo fato, além da qualidade, da localização, de tudo que foi entregue nesse projeto, mas também pelo fato de você ter uma fachada autoral ou uma assinatura dentro desse projeto, né? E contextualizando, né, no interior não se tem a elasticidade de preços que tem em outras capitais, né? Exatamente. No interior a elasticidade de preço é muito menor. Sim. Então, quando você fala de no interior 40%, 45% a mais de valorização... É muita coisa. É muita coisa. E pegando um pouquinho, ainda dentro desse contexto, o Marcos está com um projeto muito bacana, muito especial, que é, né, a curadoria aí do Dr. Augusto Cury, né, Marcos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e a relevância que ele tem e terá para o mercado imobiliário. E também está dentro desse contexto de co-brand, né? De você associar uma persona extremamente consagrada para dentro do mercado imobiliário. Sim. Na verdade, assim, o bate-papo com o Augusto ele já vinha há muitos anos, né? E nesse ano agora de 2022 a gente intensificou e eu pedi um pouco de liberdade para ele para criar alguma coisa que realmente fosse extremamente interessante para o setor imobiliário. Então, nós temos 2 planetas, tá? Esse físico que nós habitamos e tem um planeta que talvez seja o território mais desconhecido, que é a mente humana. Somos nós mesmos, né? Então, às vezes a gente conhece mais a nossa casa do que a nós mesmos, né? A gente conhece mais o nosso condomínio do que o nosso filho, a nossa filha,
né? Então, esses mistérios, na verdade, né, trouxeram um programa que nós criamos chamado Gestão da Emoção, Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Tá? Como é que é? Mentes saudáveis e lares felizes. Olha a importância, né, dessa marca, né, desse Sim, slogan sim. que está sendo criado, Sim, que de fato fala bastante do que a gente falou até agora, né? sim. Mentes saudáveis, lares felizes, a Isso. pessoa em primeiro lugar. O foco nas pessoas. Ou seja, o foco é na casa-mente, né? Ou seja, que é onde nós passamos a nossa vida inteira, entendeu? E a relação direta, né, das nossas percepções com o imóvel e com quem está junto conosco, né? Porque é dentro dos imóveis onde nós ficamos a maior parte do tempo com as pessoas que a gente mais ama que acontecem os maiores atritos ou os momentos mais importantes de felicidade, né? Então, cuidar bem das pessoas, né, é muito importante para o mundo imobiliário. É a grande fronteira do mercado imobiliário. É quando a gente se liberta do que é metrificável. Nós temos engenharia, cálculos, custos sobre controle, mas contribuímos muito pouco para a felicidade sustentável. Isso é uma ferramenta só. Porque a felicidade no mundo imobiliário é muito vinculada ao momento da compra do imóvel. Que a gente sabe que as pupilas dilatam, os corações batem, as pessoas ficam muito felizes naquele dia. Até porque, muitas vezes, o imóvel é o grande sonho da vida dele, né? É o bem mais, na cadeia de consumo, é o bem mais caro, muitas vezes é o mais inacessível, né? Independente do seu padrão. Do seu padrão, exatamente. Se você está no padrão das Ferraris, sua casa vai ser mais que a sua Ferrari, né? Então, isso vale para todos os padrões, rendas, etc. Então, a partir do momento que a gente começa a entrar nessa nova fronteira, né, a gente começa a fazer uma entrega muito mais relevante. Então, o programa Gestão da Emoção, Mentes Saudáveis e Lares Felizes entrega os conteúdos do Dr. Augusto Cury por 36 meses para todos os moradores daquele empreendimento. Eles vão ter o Gestão da Emoção 4 semanas para mudar a sua vida no seu novo imóvel, né? E terão um conteúdo exclusivo, ainda não disponível em nenhum momento, né? Um conteúdo novo, que é as regras de ouro para as relações saudáveis. Todo produzido pelo Augusto Cury, a curadoria é minha, todo desenvolvido. Nós já lançamos em Goiânia, um super sucesso, primeiro empreendimento. Estamos falando aí de mais de 600 casas vendidas em 2 dias. Impressionante. Eu pude acompanhar o lançamento e também aí um pouco desse contexto, né, do projeto, e de fato é algo diferente, algo extremamente importante para a revolução, né, para essa parte de humanização mesmo da relação mercado imobiliário, população, né? E cuidados, né? Porque você tem atritos entre vizinhos, entendeu? Que com as ferramentas de gestão da emoção aplicadas, eles ocorrem em muito menor grau, né? A palestra do Dr. Augusto Cury é arrebatadora. E isso traz uma inovação também, que é uma nova fronteira. Então, eu acredito muito no projeto. Eu também acredito. Parabéns pelo... Não quero dar spoiler, mas eu acredito bastante. Vai numa velocidade muito boa aí, já vamos lançar dia 17 de novembro, falei data. Vamos lançar no litoral catarinense, Itapema, litoral gaúcho, estado do Maranhão, Goiás, Distrito Federal. Está negociando no Nordeste, forte, Nordeste, e interior de São Paulo também, interior né? de São Paulo, Brasil inteiro. E o que diferencia é exatamente isso, porque sai de algo que é só uma marca de valor, vamos dizer assim, só no sentido de, né, uma marca associada, mas tem uma entrega de cuidado para com as pessoas, né? Uma autoridade mundial nesse assunto. Exatamente. Ainda, né, estamos terminando, Mari, mas 7 minutos, não vai passar disso. Ainda dentro desse contexto de perfil e de pessoas, de consumo, relação de consumo, nós temos hoje a população mundial, né, envelhecendo, tá? Existe um movimento, né, muito grande nesse sentido. A longevidade é algo que é muito falado e muito debatido, e como as empresas conseguirem se adaptar a isso e produzir projetos, produtos e serviços para atender esse
não vou dizer novo consumidor, mas esse novo hábito de consumo, porque de fato a população vai envelhecer. E do outro extremo, você tem no Brasil, como o Marcos falou, né, uma taxa de natalidade considerada aí alta para os padrões mundiais, né, mas que também demandam um novo perfil de consumo, né? Eu não estou dizendo que o pessoal aí 60 a mais, que eles não consumam tecnologia, pelo contrário, consomem e muito. Tem alguns dados do Quinto Andar que mostram que a proporção de consumo de internet e tecnologia do pessoal 60 a mais é proporcional aos jovens de hoje em dia, né? Então eles consomem demais informação. Só que tem um paralelo. O jovem hoje em dia, né, essa geração nova que está vindo, eles ainda estão entrando no mercado de trabalho, apesar de você ter muitos jovens hoje, né, no ranking da Forbes aí, enfim, se você pegar, principalmente voltado para essa parte de tecnologia, é muito forte isso, mas de fato tem uma mudança de perfil, né, perfil de consumo dos 60 a mais e desse novo consumidor. Digamos aí que hoje uma faixa de corte média de 24 anos para baixo ainda não está extremamente ativo no mercado imobiliário. E você tem os 60 a mais muito forte nisso. Existem alguns movimentos nesse sentido e são formas, nós como incorporadores temos que pensar em toda essa cadeia. Como que você vê, Marcos e Samantha, essa relação e como ter como é que eu vou dizer, uma flexibilidade aí ou uma versatilidade, seria a palavra correta, para pensar em projetos diferentes, voltados para públicos diferentes? Vamos lá. Economicamente falando, o ciclo se fecha com esses novos comportamentos. O jovem menos patrimonialista ou desprendido de posses opta por uma vida mais flexível, onde ele pode alugar ao invés de comprar qualquer coisa, veículos, imóveis, né? Qualquer outro item. Enquanto as pessoas com mais 50 e mais 60 consolidam o seu ciclo de profissional, né? Com uma característica muito interessante. Como os mais jovens casam-se mais tarde e têm menos filhos, o segmento mais 50, mais 60 está com menos netos, menor quantidade de netos. Às vezes, em muitos casos, o primeiro neto é um pet. Então isso significa que eles têm menos despesas, tá? Porque meu avô, por exemplo, teve 40 netos, então cada um pedia uma coisa e ele ficava quase que sem nada. Agora, você quase não tem netos, nós estamos diante da primeira geração brasileira de filhos únicos sem primos, tá? Com pouquíssimos primos. Pode fazer as contas, cada um de vocês, vocês vão ver que são poucos primos ou nenhum primo, né? Isso deve se acentuar até 2030. Então, sobra mais recursos nas mãos de quem tem mais 50 e mais 60. Então, eles investem em produtos imobiliários para atender o desprendimento dos jovens. Então, o ciclo econômico ele se fecha dentro dessa década, né? Agora, a título de comportamento, aí eu queria ouvir a opinião da Samantha também, para mim essa galera mora tudo no mesmo lugar, entendeu? Tá todo mundo junto, tem uma interação, é bacana, ele aprende com o jovem e tudo vira uma coisa só. Exatamente nesse contexto que eu ia falar mesmo. Nós temos um grupo de seniors, né, que a gente fala, que é fácil de resolver, que é aqueles seniors que querem morar em colônias de férias, praticamente, com atividades o dia todo, com outros seniors. Mas hoje o que a gente tem visto não é isso, né? Sim. Nós temos visto solicitações, nós temos que deixar plantas preparadas para deixar adaptado o apartamento para uma pessoa com qualquer necessidade especial, né? Não falando só dos seniors. E falando dos seniors, da pessoa aí, 50, 60, 70 anos ou mais, eles não querem, o que a gente tem visto hoje é que eles não querem viver segregado dos jovens, do conjunto completo da sociedade, né? Eles querem estar ativos, eles querem, até quando conseguem, ir no mercado, resolver as coisas, cozinhar, ficar em casa e ter o seu espaço. Existe aquele sentimento de pertencimento mesmo, de estar ativo
Ter o seu espaço, né? A sua casa, a sua vida, as suas coisas. E né? é um mercado que consome muito, né, Marcos? É um mercado que a boa parte do PIB aí, da renda está concentrado nesse perfil, né? Como é que a construção civil, Marcos, você que trabalha com vários incorporadores, loteadores, né, aí espalhados pelo Brasil, né? A gente vê um movimento muito forte na pauta ESG, né? Acho que hoje, inclusive, na semana passada no Incorpora 2022, que é o evento produzido pela Abraim, que foi se falado bastante disso. Linhas de crédito para subsidiar a construção civil, atreladas aí a uma taxa de juros menor, uma compensação financeira para o setor, para as empresas que utilizarem ou trabalharem melhor essas questões ESG. Né? Trazendo um pouquinho o paralelo para o mercado imobiliário, o que você entende que é importante dentro desse contexto e qual que é a leitura que você faz, visto a visão geral dos incorporadores, sobre esse tema importante chamado ESG? Olha, não há como nós prosseguirmos no setor imobiliário sem exercer responsabilidade para com a grande casa, o planeta, e para com as pessoas. Sem essas duas coisas, não existe mercado imobiliário, não existe espécie humana. Né? Então nós temos que absorver e estabelecer regras que respeitem a capacidade que o planeta tem e precisa de respiro para continuar nos oferecendo todos os recursos que nós precisamos. Até porque o principal recurso da construção civil é terra. É transformar os elementos da natureza em ambientes confortáveis para nós. E nós não vivemos sem o imóvel, tá? Uma noite na praça pode ficar até bonita na música sertaneja. Eu durmo na praça, pensando nela, mas no dia seguinte você não serve para nada. Vai estar resfriado, garganta ruim, indisposto. Os lobos não, dormem na mata e no outro dia estão desempenhando suas tarefas, mas nós não temos essa capacidade. Sabe por quê? Porque o imóvel tirou ela de nós. O imóvel é muito confortável, né? Então ele tirou a grande capacidade que a gente tinha de suportar as intempéries da natureza. Então nós temos que devolver agora para a grande casa o mesmo respeito, né? Cuidar dele para que ele continue cuidando da gente. E cuidar das pessoas, né? O respeito à diversidade, o respeito às opções de arranjos familiares, o respeito às equipes de vendas, a todos os profissionais, dar chance e oportunidade a todos os profissionais de terem ascensão e crescimento. Então, todos esses cuidados são necessários para uma indústria mais feliz. Exatamente. Quando você fala a gente está falando aqui de experiência do cliente, a gente está falando aqui de uma série de coisas relacionadas a fazer uma entrega melhor ou se reinventar para entregar melhor, mas eu também não consigo ver um mercado, um setor sustentável se ele não pensar nessa questão de sustentabilidade, se não pensar em pessoas, não tiver práticas de governança corporativa muito bem implementadas. Né? E nesse contexto, Samantha, o que vocês têm pensado do ponto de vista, principalmente de meio ambiente, nos projetos imobiliários? Vou falar uma coisa sobre ESG, depois, se achar que deve cortar, corta, né? O que eu acho? Uma empresa, quando ela tem o ESG como bandeira, o ESG como marca, ela tem muita coisa bem resolvida e muita coisa organizada dentro. Ela já está um passo à frente de muitas outras para que ela consiga adotar todas as práticas e ter esse selo e essa bandeira, né? E por que os bancos, por que os fundos de investimento hoje têm buscado esse tipo de empresa? Por isso e porque o consumidor final está preocupado com isso. Quando a gente fala de custo, de aperto de custo, isso pode ser um diferencial competitivo. É um diferencial, com certeza, né? E eu acho que cada vez mais as incorporadoras, os agentes do mercado imobiliário, incorporadoras, urbanizadoras e tudo mais, têm trazido isso para os empreendimentos. E isso tem agregado valor para os clientes, até coisas simples, não precisa ser um selo ou uma marca, apesar disso agregar bastante valor, mas assim, a gente vê muitos clientes pedindo, eu quero placa solar no meu edifício, eu quero...
itens como reutilização de água pluvial, separação, segregação dos lixos orgânicos, coisas simples, né? Tomada elétrica, enfim. Inúmeras coisas pequenas que não precisa ser uma inovação muito grande, mas se você está pensando nas questões de sustentabilidade, é muito importante. Norma de desempenho. É o básico você atender a norma de desempenho, né? Mas pensar em questões de ventilação cruzada, insolação, iluminação natural, insolação, iluminação natural, dimensionamento das aberturas e voltar as aberturas para esses lados do imóvel que consigam trazer esse conforto para o cliente. Isso são coisas que o clima está cada vez mais instável, né? E quando você consegue trazer isso para os imóveis, você consegue agregar valor no pós-ocupação, trazer as pessoas que já compraram um imóvel seu, quando elas estão trocando, estão mudando a fase da vida, que aquele imóvel não consegue entender, mas ela vai comprar um segundo, né? E ela vai voltar naquela pessoa que vendeu aquele imóvel, que ela foi tão feliz e que tinha essas características, para comprar um próximo. Acho que isso também ajuda bastante na longevidade, na perenidade das empresas, né? No livro Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, as crianças descobrem o que é IPTU. Na sala de aula. Preciso mostrar para minha filha isso hoje. E tem um detalhe muito importante, né? Elas resolvem fazer uma listinha de itens para os pais e as mães, os síndicos dos seus condomínios e para os governos municipais. Que legal. Sobre como melhorar os imóveis e o mundo. Aproveitar e agradecer ao Marcos Araújo pela presença aqui conosco. É sempre um prazer imenso recebê-lo, seja vendo suas palestras, seja fazendo reunião com você, seja trocando ideias aí no dia a dia. Eu digo que o mercado ele é muito mais feliz e muito mais rico quando tem profissionais que se dedicam e trazem conteúdo para nós. A gente está carente de informação, está carente de pessoas profissionais falando coisas positivas para o mercado, né, Marcos? E também aproveitar para mostrar aqui os dois trabalhos do Marcos, né, que é além da Data Store, é lógico, que hoje é um maior instituto de pesquisa aí do Brasil, subsidia quantos bilhões de VGV lançados já, Marcos? Pesquisados 820. 820, né? Vai chegar a um tri rapidinho, né? Rapidinho. Antes dos 30 anos. Antes dos 30 anos. 28 anos, uns 30 vai ser um tri. Mas o Marcos, como eu disse, ele é autor, né, do livro Meu Imóvel, Meu Mundo. É um best-seller mesmo. Vai ser lançado em Portugal. Hein? Vai ser lançado em Portugal? Vai. O Marcos também, ele iniciou um projeto novo, que são as missões, né, Marcos? Teve agora a missão em Portugal, que foi um projeto, inclusive, também em parceria com o Augusto, doutor Augusto Cury, né? Sim. Qual é o próximo? Missão? Estamos escolhendo aí. Já sai. Bom, no próximo eu estou junto com você, Marcos. E aí fica um recado para o Dia das Crianças também, né? Um baita presente. Eu estou levando o meu assinado aí pelo Marcos para a Carolzinha, né? A Samanta também está levando. Que é o Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, né? E a importância que tem o mercado imobiliário para as crianças, né? Na formação da criança e do ser humano. Né? Decidem hoje. Hein? Decidem hoje. Então, obrigado pelo presente, Marcos. Imagina. E obrigado pela presença. Imagina. Sempre um prazer recebê-lo. Samanta, obrigado. Prazer, e nós vamos encerrando mais um Zoomcast, que é um oferecimento do Mundo Zoom. Obrigado a todos e até a próxima. Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Zoom.